I'm a Barbie girl in a Barbie world. Imagination, appropriation. Respeita isso aqui, ó. Eterno 6-1. Eterno 6-1. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Respeita. Que o Corinthians em Itaquera deita contra eles. Isso é óbvio. Que a gente ganha sempre. Também. Às vezes dá uma empatada, mas quando é decisão a gente ganha. Agora o mais engraçado é que se você olhar os melhores momentos do jogo, você vai ver que o Corinthians fez 2 belos gols e que o São Paulo fez um gol na sorte. Aí você vai falar, poxa, então o Corinthians merecia um placar melhor. Mas não foi nada disso. Foi um jogo ruim, que as equipes tiveram dificuldade de criar, poucas oportunidades de gol. E o que eu tinha dito no vídeo do jogo contra o Universitário, se eu não me engano, que o Corinthians tinha o fator Renato Augusto. O Corinthians tem um jogador que o São Paulo não tem. São Paulo tem até um time legal, mas o Corinthians tem um jogador que é fora da curva. É fora do padrão. Que é um jogador que informa e bem é o melhor jogador do futebol brasileiro. E parece que as palavras elas foram escritas. Esse jogador decidiu a partida. Esse jogador decidiu a partida. Antes de eu comentar mais sobre o jogo, deixa o like, se inscreva, senão você vai perder as minhas grandes análises sobre o esporte bretão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro tempo horrível. Ah, São Paulo jogou melhor, mas não chutou no gol praticamente. As duas que ele chutou foi para fora, um de cabeçada da Arboleda e a outra que o outro rapaz chutou lá, passou longe. O chute mais perigoso foi do Renato. Então, ser melhor e não chutar no gol não adianta nada. 0 finalizações ao gol do São Paulo no primeiro tempo. O Corinthians chutou 2 bolas no gol. Segundo tempo, logo de cara, o Corinthians fez 1-0. Tudo o Corinthians queria. Caiu do céu o gol, jogada bem trabalhada, o Renato, caixa. Só que o Corinthians dá uma vacilada, deixa o São Paulo triangular na nossa entrada, o Gil lento no bote, né? O Veríssimo vindo, espero que não tenhamos mais esse problema. E o Luciano chuta uma bola que é na trave. E aí tudo acontece de azarado. Eu posso dizer que esse jogo é meio que um replay daquela Recopa de 2013, cara. Igualzinho, o Corinthians abre o placar, o Corinthians toma um gol esquisitíssimo. Nesse foi do Luciano, naquele lance lá foi do Aloysio Boi Bandido. Que ele chuta, o Cássio vai defender, cata cavaco, a bola bate na trave, entra. E aí o Painato decide, né? Tá, mas aí depois desse problema o São Paulo fica mais com a bola no campo de ataque, mas também cria poucas oportunidades. Não cria muito. Mas tem mais a bola. Mas se ter mais a bola e não pressionar o adversário, principalmente porque você perdeu seu principal jogador de ataque no começo do jogo, acaba sendo meio inútil, porque foi mais ou menos o que o Corinthians fez contra o América. O Corinthians tinha a bola, pressionava, mas não criava oportunidades claras. Isso como é tanto no jogo de Minas como no primeiro tempo da Arena. E o São Paulo não soube aproveitar essa vantagem que ele tinha de conseguir segurar a bola no ataque do Corinthians, porque ele não criava lance de perigo. Até que o Muri Leckenbauer, o Blackenbauer, dá um lançamento de gênio, de craque. E eu falo que esse moleque é craque. Vocês não estão falando. Robert Renan daria um lançamento desse. Lançamento a la Gerson, a la Beca, a lá o próprio Renato. Parecia que o Renato tinha lançado a bola para ele mesmo. Eu olhei e falei, mas peraí, como que o Renato lançou a bola para ele mesmo pegar? Lançamento de gênio do Murilo. O Renato domina na primeira, a bola fica com ele e ele fuzila. Aí o São Paulo se desparafusa. O Corinthians tem até chance de fazer o terceiro. Entendeu? O Watson dá 2 escapadas boas por lá e o Corinthians vence o jogo. E vence o jogo sem praticamente a participação do seu principal jogador na temporada. O Roger Guedes hoje fez talvez um dos piores jogos dele no ano.
Ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu criar, ele não conseguiu tabelar, ele não chutou a bola no gol. Foi um jogo que o Roger Guedes foi totalmente anulado e o Corinthians conseguiu vencer sem ele. Porque se o Roger Guedes tivesse jogado, talvez o Corinthians tinha ido com um placar muito maior. Então, é um resultado maravilhoso. O Corinthians teve uns desfalques de última hora aí. O Moscardo, o Rojas não conseguiu jogar. E mesmo assim o Corinthians conseguiu a vitória. Para o jogo de volta, como ainda faltam 3 semanas, o Corinthians terá de volta com certeza o Moscardo, com certeza o Rojas, provavelmente o Mosquito. E eu não sei se o Veríssimo pode ser inscrito. Aí tem que ver com o regulamento da competição. Né? O Rojas ele não estava à disposição no primeiro jogo com a América e ficou no segundo. Aí tem que ver com o regulamento se ele pode jogar o segundo jogo. Entendeu? Apesar que o Gil não fez um mau jogo, tá? Tudo bem, deu uma erradinha no bote tudo, mas o Gil hoje ele tirou umas bolas importantes, ele esteve imponente nas águas. O Gil não fez um jogo ruim, tá? Não vou criticá-lo aqui por criticar. Né? Se ele fizesse bobagem, aí dá pra falar. Mas o Corinthians é isso, né? Camisa, chega e decisão e o time soa sangue. O time é isso, é raça. Ah, não fez um grande jogo, não jogou como a torcida queria. Dane-se, mas ganhou o jogo. Foi raça, foi vontade, até o fim, partidaça. Pô, a defesa monstra. O Fábio Santos, que vinha fazendo mal, jogos ruins, foi muito bem hoje. O Gil tirou bolas muito bem, o Murilo é craque. O Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, porque a única bola que foi no gol dele, ela bate na perna dele e entra, num azar desgramado. Porque fora isso, ele praticamente não precisou fazer defesa. Você entendeu? Até o Maicon não foi tão mal hoje. O Fausto Vera achei um pouco abaixo, tá? Renato Augusto. Renato Augusto. Né? Roger Guedes fez um dos piores jogos dele do ano. O Yuri Alberto também não conseguiu nada. Tem uma bola que o Yuri Alberto pega logo depois do primeiro gol do Corinthians, que ele pega de mano a mano com o defensor de São Paulo. Se o Yuri tivesse em grande fase, ele dava aquela arrancada dele, meu irmão, era 2-0 ali. E aí ele não consegue, ele tenta voltar a bola e perde a jogada. O Yuri precisa de mais confiança. E então, ou seja, o ataque do Corinthians não jogou bem, mas o Renato decidiu, né, jogando uma partida assim primorosa de terno, e a defesa do Corinthians foi muito bem, foi muito bem. A gente foi vazado porque foi azar mesmo. Mesmo que o São Paulo jogando bem, não era pro Corinthians ter tomado gol hoje. Entendeu? Porque é aquele lance ali. Lembra também um pouco o título paulista, que também com o São Paulo numa chegadinha lá com o Antony, um chute no cantinho, e aí depois o Corinthians faz o segundo gol. E um resultado muito importante, porque a gente sabe do poder que o Corinthians tem em decisões contra o São Paulo, a gente sabe do psicológico do São Paulo para cima do Corinthians, o Corinthians vai poder jogar de uma maneira mais tranquila, e a gente sabe que se caso a gente perder esse jogo por um gol de diferença, a gente tem um monstro no gol. Psicologicamente a gente vai grande para os pênaltis, porque a gente vem de 3 pênaltis seguidos, 3 decisões de pênaltis seguidos. Entendeu? Então o São Paulo vai entrar com aquele pensamento de, putz, se eu não fizer 2-0, complicou pro meu lado, cara. Então é um resultado importantíssimo, importantíssimo. O Corinthians já está 5 jogos sem perder para o São Paulo. O Corinthians não perde para o São Paulo desde aquela eliminação no Campeonato Paulista de 2022. E se esse placar se repetir, vai para os pênaltis. De lá para cá, do Brasileirão do ano passado, foram 2 jogos e 2 empates. Paulistão desse ano, vitória do Corinthians. Brasileirão desse ano, empate. E agora, essa vitória. Então são 5 jogos que o Corinthians não perde para o São Paulo. Ainda teremos mais 2 partidas contra eles. Jogo de volta e o jogo do Brasileirão, os 2 jogos no Morumbi. Caso aconteça de Corinthians e São Paulo se enfrentarem na Sul-Americana, o jogo vai ser lá no Uruguai, porque eles só se enfrentariam numa final. Então, já são 5 partidas sem perder para o rival e tendo vencido o último jogo no Morumbi e o último jogo em Itaquera. Então, o Corinthians vai com um psicológico bom, lá em cima, e o São Paulo com muita pressão, com muito medo. Né? O São Paulo dificilmente reverte placares, e já o Corinthians dificilmente toma reversão de placares. Então isso é animador. Isso é animador.
Eu tava vendo aqui, a última vez que o São Paulo reverteu no mata-mata uma vantagem foi contra o Atlético de Goiás ano passado, na semifinal da Sul-Americana, e nos pênaltis, tá? E o Corinthians não é eliminado de um campeonato depois de vencer o primeiro jogo desde 2016, né? Quando o técnico do Corinthians era o Oswaldo Oliveira. Achou que o Carille foi o técnico no primeiro jogo e o Oswaldo Oliveira no segundo. O Corinthians ganhou do Cruzeiro de 2-1 e perdeu lá. E aí o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. De lá pra cá, todas as vezes que o Corinthians venceu o primeiro jogo, o Corinthians avançou. Entendeu? Então isso é importante também. São aí 7 anos. Então, placar muito importante, vitória muito importante e raça. Raça, que é o que a gente sempre gosta e cobra dos jogadores. Hoje a gente está muito feliz, hoje eu vou dormir muito feliz. Vai Corinthians, se inscreva aí, deixa seu like, seu comentário e até a próxima, freguês. Eu acho que a garapa tá zedando, hein, freguês.